nós vamos obedecer a palavra do Senhor Jesus. É tão bom a gente obedecer a palavra, e esse é um momento especial que o Senhor nos concede esta oportunidade. Também estamos agora, através do Facebook, já falando diretamente dos nossos irmãos. Nós temos uma audiência tremenda, a pastorinha Antonina. Tenho recebido já várias ligações, pessoas me falando lá no bairro da Graciosa, Portinho. A gente que conhece aquela região lá sabe como é bem populosa. E tem bastante gente lá nos assistindo. Aqui no alto da 15. Deus tem uma palavra especial para com você nesta noite. Você entrou agora no momento dos dízimos e das ofertas. Não se constrange. Deus tem algo com você também na parte financeira nesta noite. Porque como é que eu vou fazer? Fala aí conosco, se manifesta e diz que você quer fazer o depósito, nós te passamos a nossa conta do banco e você vai ser abençoado da mesma forma como se estivesse aqui. Amém? Você que trouxe o teu dízimo, segura na mão. Você que já separou aquela oferta especial para esta noite, segura firme. É um momento onde o Senhor visita as tuas necessidades através da tua obediência. Amém? Eu vou orar já pela tua vitória. Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade desta noite, quando o Senhor nos reúne na tua casa, e neste momento, Senhor, onde tu quer suprir as necessidades através da obediência à palavra. As minhas irmãs, os meus irmãos vão colocar na salva, Senhor, dízimos e ofertas. Através do dízimo, o Senhor repreende o devorador, mantém as portas dos celeiros abertos, trabalha, nos dá condições, e através das ofertas, tu abençoa a tua igreja de uma maneira tremenda, tu enriquece a tua igreja. E eu quero ser ousado em pedir, Senhor, enriquece a tua igreja nestes dias na terra, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Amém? Coloque o dízimo na salva e oferte para a obra do Senhor Jesus com alegria nesta noite. Aleluia. Vamos estar cantando o último louvor. E esse louvor diz: meu Jesus, me leva para perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Que nós possamos todos os dias pedir para o Senhor nos levar para ouvir a voz dele, em meio a tantas vozes que nós ouvimos todos os dias, que nós ouvimos ao nosso redor, na nossa mente, e dizendo para parar, para não continuar, mas que você nessa noite, que nós podemos pedir ao Senhor Jesus, me leva onde eu possa ouvir a tua voz. E esse lugar é onde nós encontramos descanso para a nossa alma. É nesse lugar onde estamos na presença de Jesus que nós não conseguimos mais ouvir as vozes que tentam nos parar. E que nessa noite nós possamos entrar. Se você ainda não entrou na presença dele, se você ainda não conseguiu sentir a voz,
Glória a Deus. Boa noite a todos. Paz seja convosco. Amém. Bom nós estarmos juntos mais uma vez, reunidos como igreja, como corpo de Cristo, para ouvirmos a palavra de Deus, para ouvirmos o que Ele tem reservado para nós, porque até aqui nós já adoramos ao Senhor, nós já entoamos cânticos de louvores ao nosso Deus. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo já falou ao seu coração, mas agora Deus vai falar ainda mais através da sua palavra. Então abra a sua Bíblia, você que trouxe, no livro de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 43 em diante. Lucas, capítulo 6, versículo 43 em diante. Todos encontraram? Amém? Diz lá a palavra de Deus: uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira as coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Amém? Feche os teus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai querido, Papai amado, obrigado por mais uma noite que nós podemos estar reunidos na Tua casa. Obrigado porque o Senhor nos levantou nesta manhã com vida, com fôlego de vida, e somente pela Tua misericórdia nós estamos aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor preparou e reservou esta noite para que cada um de nós estivéssemos aqui. Nenhum de nós chegamos aqui por um acaso, mas foi o Senhor, o próprio Deus que trouxe a cada um, Senhor. E neste momento nós estamos aqui, Pai, com o coração aberto para receber a Tua palavra. Que venhamos estar nos desligando dos problemas, das preocupações, de tantos afazeres que temos, mas que este momento, ó Pai, a nossa mente, o nosso coração possa estar ligado no Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja falando ao profundo de cada coração e de cada vida. Que o Teu Espírito Santo esteja sondando a cada coração neste momento, Pai. Que a Tua palavra, que é viva, que liberta e que traz vida, possa estar falando, Senhor Deus, moldando, transformando a cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo, Pai, fale profundamente aos nossos corações, aqueles que estão nas suas casas, nos seus lares, ou ouvindo esta mensagem, que o Teu Espírito Santo, da mesma forma, possa estar alcançando. Mas quanto aos demônios, inimigos que porventura queriam atrapalhar e incomodar, eu repreendo agora pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Tira, Senhor Deus, toda a distração, tira todo o sono, todo o cansaço, mas que neste momento, Pai, possamos estar atentos à Tua voz. É que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar? Como nós lemos aqui nessa passagem de Lucas, na minha Bíblia aqui, na minha versão, diz o título que a árvore e seus frutos. Quando nós falamos sobre frutos, trazendo isso para a nossa vida, para a nossa jornada, para a nossa caminhada, podemos entender que cada um de nós somos então caracterizados por aquilo que nós vivemos, com a forma de vida que nós levamos. Podemos entender que aquilo que nós fazemos, as atitudes, os nossos comportamentos, aquilo que falamos, a forma que nos portamos diante de outras pessoas, tudo isso vão identificar a cada um de nós para as pessoas que estão ao nosso redor, seja na nossa casa, em meio à nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, seja aqui dentro da igreja, perante os nossos irmãos, seja no seu local de trabalho, seja na escola, na faculdade, aonde nós formos, até mesmo andando pela rua. A forma com a qual nós nos portamos, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, vão, querendo ou não,
identificar a cada um de nós para as pessoas que convivem conosco, para com as pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso lado. Eu acredito que em meio a essa circunstância que enfrentamos hoje, em meio a tantas dificuldades, no caso trazido por essa pandemia, em que tivemos o isolamento social, ainda temos, esse distanciamento social, temos, aqueles meses em que tudo ficou parado, tudo ficou fechado, em que ficamos na nossa casa, ou até mesmo hoje ainda, com essas restrições que temos, eu tenho a certeza que tudo isso, esse novo cenário, esse contexto novo, pôde evidenciar, pôde mostrar quem verdadeiramente cada um de nós somos. Querendo ou não, nós, em meio a uma nova realidade de dificuldade que não estávamos acostumados ou talvez preparados para enfrentarmos, tudo isso, querendo ou não, pôde, eu tenho a certeza, evidenciar quem verdadeiramente cada um de nós somos, primeiramente dentro da nossa casa e dentro da nossa família. Naquele momento em que todo mundo ficou dentro de casa, as famílias ficaram dentro de casa, eu tenho a certeza que foi um momento em que cada um de nós pôde demonstrar, um momento em que cada um de nós percebemos e entendemos quem eram aqueles que estavam ao nosso redor, até mesmo dentro da nossa casa, em meio à nossa família. Porque afinal de contas estávamos acostumados a sair pela manhã ao nosso trabalho, aos nossos afazeres, retornar apenas à noite, tomar um banho, comer alguma coisa e dormir. O tempo em que passávamos juntos, como família, querendo ou não, era muito curto. E eu tenho a certeza que aquele momento, ou ainda esse momento que talvez você esteja enfrentando, pode mostrar quem você verdadeiramente é. Não somente na sua casa, mas para as pessoas que estão próximas a você. Eu me lembro que no início, lá no mês de março, de abril, eu conversando com um irmão aqui da igreja, eu dizia para ele que, olha, talvez esse momento, talvez não, a certeza, né, que esse período, esse momento, é que vai separar os homens dos meninos. Né, eu me lembro, diante de toda aquela situação, eu falei isso para ele. E eu li em algum lugar aí por esses dias que o que vai diferenciar um homem de um menino não é a idade, mas sim as suas atitudes. O que diferencia um homem de um menino não é simplesmente a idade, mas a atitude que cada um tem. E as atitudes, inclusive em circunstâncias difíceis, em circunstâncias que podem nos desanimar, podem nos entristecer. E falando nisso, com relação aos nossos comportamentos, nós vamos perceber também que os nossos comportamentos, as atitudes que temos, eles podem sim então ser comparados aos frutos que nós produzimos, aos frutos que cada um de nós produzimos em nossas vidas. E agora pensando dessa forma, você pensando sobre a tua vida, olhando para dentro de você, você pode estar pensando, será que o fruto que eu tenho produzido é um fruto bom? Ou será que é um fruto ruim? E se talvez porventura você pensou e chegou à conclusão, acho que os frutos que eu produzo não têm sido frutos tão bons, será que há como mudar a produção desses frutos que tem? E se houver a possibilidade de eu mudar os frutos que eu estou produzindo, o que será que eu devo fazer? Qual a atitude que eu devo ter para produzir a partir de agora bons frutos? E quando nós pensamos sobre frutos, olhando na natureza, nós vamos ver que as árvores que produzem os seus frutos, elas não produzem fruto para o seu próprio alimento. Olhando na natureza, as árvores que produzem os seus frutos, elas produzem frutos para alimentar outras pessoas, para alimentar as pessoas, no caso. E trazendo isso para a nossa vida, devemos entender que os comportamentos, as atitudes que temos, a forma que enfrentamos a vida, o que falamos, como agimos, ou então os frutos que nós produzimos, da mesma forma estão servindo para alimentar as pessoas. E pensando desta maneira, será que os nossos frutos têm alimentado devidamente as pessoas?
Será que o que produzimos, o que falamos, como vivemos, a nossa forma de encarar a vida, tem alimentado devidamente e saudavelmente as pessoas? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá no livro de Mateus, no capítulo 14, o versículo 13 em diante, há uma passagem muito conhecida, Mateus capítulo 14, versículo 13 em diante, vai dizer acerca da primeira multiplicação de pães. E essa passagem vai dizer que, logo em seguida em que João Batista havia sido morto por Herodes, em que a cabeça de João Batista tinha sido cortada e entregue numa bandeja, então, em razão daquele momento, daquela perseguição que estava ocorrendo, Jesus e seus discípulos resolveram ir para um lugar mais isolado, um lugar mais fechado, um lugar mais distante, em razão do que havia ocorrido, a morte de João Batista. Então Jesus e seus discípulos resolveram então ir procurar um lugar isolado, um lugar mais calmo, mais tranquilo, para ficar a sós, apenas Jesus e os seus discípulos. Mas a palavra vai dizer que as pessoas, elas viram que Jesus e seus discípulos estavam se retirando para um determinado lugar, para uma determinada localidade. E a palavra vai dizer então que uma grande multidão, percebendo que era Jesus e os seus discípulos, eles não deixaram que Jesus e os discípulos ficassem num lugar isolado a sós, mas aquela grande multidão perseguiu. Jesus foi até onde Jesus estava com os seus discípulos, naquele lugar isolado, naquele lugar mais distante das cidades que ali estavam. E Jesus, olhando para aquela grande multidão, a palavra vai dizer que Jesus, olhando para aquele povo, ele teve compaixão delas, porque aquela grande multidão pareciam ovelhas que não tinham pastor. Então Jesus, olhando para aquela situação daquele povo que estava ali sedento por algo, que estava buscando algo em Jesus, pessoas doentes e enfermas que estavam ali atrás de Jesus para receber um milagre, eles vão então atrás de Jesus. Jesus teve compaixão, sente compaixão por aquelas pessoas, por aquela grande multidão, e a palavra vai dizer que Jesus começa a ensinar, e Jesus também começa a curar os enfermos e a libertar os oprimidos. E a palavra vai dizer que o tempo se passa, talvez horas se passaram em que Jesus estava ali ensinando, em que Jesus estava ali curando os enfermos, e a palavra vai dizer que ao entardecer, os discípulos preocupados, eles chegam até Jesus e falam: Senhor Jesus, já é tarde, nós estamos distantes das cidades, há uma grande multidão, e provavelmente todo mundo está com fome. Despeça a multidão, despeça o povo, para que cada um vá para a sua casa, retorne aos seus lares, e assim eles possam procurar algo para comer. Mas a palavra vai dizer que Jesus, olhando para os seus discípulos, Jesus falou: providenciem vocês o alimento necessário. A palavra vai dizer que Jesus, olhando para os seus discípulos, que estavam querendo que Jesus dispensasse a multidão para que cada um procurasse o seu próprio alimento, a palavra de Mateus 14 vai dizer que Jesus, olhando para os seus discípulos, disse: providenciem vocês mesmos os alimentos para essa grande multidão. Só que, como nós conhecemos essa passagem, nós percebemos que os discípulos, eles pensaram consigo mesmos: nós não temos condição de alimentar esse povo. Seria necessário muito dinheiro para pagar e comprar comida para esse povo todo. E Jesus então pergunta para os seus discípulos: o que vocês têm aí? Os discípulos vão dizer que tinham apenas 5 pães e 2 peixinhos. Então a palavra vai dizer que Jesus pediu para que os discípulos trouxessem até ele. Jesus, levantando aos céus aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos, dando graças, abençoou e começou a repartir aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos. Como nós sabemos a palavra, naquele momento que é a passagem da primeira multiplicação de pães, nós vamos ver que ao partir o pão, ao partir o peixe, toda aquela multidão foi alimentada. A palavra vai dizer que todos comeram à vontade, todos ficaram totalmente saciados da fome que tinham. E a palavra vai dizer que, terminando todos de comer, restaram ainda 12 cestos
Sobraram ainda 12 grandes cestos que os discípulos recolheram, os pães e os peixes que sobraram. Mas prosseguindo essa leitura desse texto, nós vamos ver que então Jesus olha para os seus discípulos, depois que mais de 5.000 homens haviam participado daquela refeição, tirando as mulheres e as crianças. Então, para nós termos a noção que grande era realmente aquela multidão, e agora sim, com o povo satisfeito, alimentado, Jesus então começa a despedir aquele povo, começa a pedir para que o povo retorne aos seus lares. Mas a palavra vai dizer que Jesus também, olhando para os seus discípulos, determina a fala para que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado do mar. E os discípulos, obedecendo Jesus, entraram no barco e começaram a navegar em direção ao outro lado do mar. Jesus então agora sim ele despede aquela grande multidão, e a Bíblia vai dizer que já era muito tarde, já era por volta das 3 horas da manhã, grande vento, muitos ventos, grandes ondas agora estavam ali soprando naquele mar, os discípulos naquele barco, somente eles, os 12, sem Jesus, e eles estavam remando, lutando grandemente contra aqueles ventos, contra aquelas grandes ondas, porque eles estavam ali prestes talvez a naufragar. E Jesus, ele estava onde? Jesus tinha subido ao alto monte, ele estava orando. Mas Jesus, percebendo, olhando que os discípulos estavam em apuros, ele resolveu ir até onde os discípulos estavam. E a palavra vai dizer que Jesus então, indo de encontro com os seus discípulos que estavam no mar, a única maneira que tinha para Jesus ir foi caminhando sobre as águas. A palavra vai dizer ali em Mateus capítulo 14, prosseguindo depois da primeira multiplicação de pães, que Jesus então, ele vai ao encontro dos seus discípulos e vai caminhando sobre as águas. Eram 3 horas da manhã, tudo escuro, os discípulos vendo alguém se aproximando, alguém chegando, diz a palavra que eles ficaram com medo, eles ficaram apavorados e gritaram de medo. Mas Jesus, vendo que eles estavam com medo, falou: calma, não tenham medo, sou eu, tenham coragem, sou eu que estou aqui. E a palavra vai dizer que Pedro então, ouvindo a voz de Jesus, mas não ainda enxergando que realmente era Jesus, Pedro fala: Senhor, se é verdadeiramente Tu que está aqui, permita que eu caminhe até aonde o Senhor está. E aí nós entramos naquela outra passagem muito conhecida, que é Pedro andando também sobre as águas, quando Jesus permite que ele vá até ele. E diz a palavra que Pedro começa a caminhar sobre as águas, mas ele reparando ao redor, olhando o vento, olhando as grandes ondas, ele começa o quê? A afundar. A palavra vai dizer que ele começa a afundar, ele começa então a pedir socorro, ajuda por Jesus, e a palavra vai dizer que Jesus estende a mão, pega Pedro, e ao eles entrarem novamente no barco, as ondas e o vento cessam, e eles param. Só que se nós olharmos para essa passagem, tanto da multiplicação de pães, primeiro nós vamos perceber que aquela multidão, ao passar o dia todo ouvindo Jesus ensinando, curando os enfermos, aquela multidão, com o passar do tempo, ao entardecer, o que eles ficaram? Ficaram com o quê? Com fome. Mas como eu contei aqui sobre essa passagem, os discípulos tiveram condições de alimentar aquele povo? Os discípulos tiveram condições de alimentar aquele povo? Não tiveram. Como nós falamos no início, as atitudes que nós temos, os comportamentos que temos, se comparam aos frutos que produzimos, que servem para alimentar as pessoas. Nós vemos nessa passagem da primeira multiplicação de pães, que os discípulos eles não tinham até então condições de alimentar aquela grande multidão, 5.000 homens aproximadamente, fora mulheres e crianças. Mas naquele momento eles precisaram da intervenção de Jesus Cristo, do milagre de Jesus, para então eles providenciarem, por meio de Jesus, alimento para aquele povo todo. Mas nós vemos que depois dessa passagem, os discípulos naquele barco, eles estavam sofrendo, e quando Jesus aparece, Pedro anda sobre as águas, e Pedro começa a afundar, e Jesus salva ele, ele segura ele pelas mãos. A palavra de Jesus para Pedro é: por que a sua fé é tão pequena? Falando para Pedro. Só que o interessante desta passagem, se nós formos olhar no livro
de Marcos, onde o apóstolo Marcos ele relata esse mesmo episódio de Jesus andando sobre as águas, algo interessante nós vamos perceber. Se nós, missionário, se puder abrir ali, Marcos capítulo 6, versículos 50 ao 52. Marcos está narrando exatamente a mesma passagem. A primeira multiplicação, na sequência ali, Jesus andando sobre as águas. E a partir do versículo 50 vai dizer o seguinte: ficaram todos aterrorizados ao ver Jesus. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, pois sou eu. Em seguida subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. Quando nós lemos a mesma narrativa dessa passagem, agora na visão de João Marcos, nós vamos ver que mesmo os discípulos tendo presenciado, mesmo os discípulos tendo visto o milagre da multiplicação de pães, mesmo os discípulos vendo que 5 pães e 2 peixinhos alimentou mais de 5.000 pessoas, mesmo eles tendo vivenciado de perto, presenciado, ainda recolhido 12 cestos de sobras, eles ainda não tinham entendido o milagre dos pães, pois o coração deles ainda estava endurecido. Aqui nós vamos entender então que para nós começarmos a produzir bons frutos, frutos que permanecem, mas também frutos que alimentam devidamente as pessoas que estão ao nosso redor, nós temos que entender algumas coisas. Nós temos que entender algumas questões, e um ponto importante é que o coração ele não pode estar o quê? Endurecido. E quando nós voltamos para a passagem que lemos no início de Lucas, capítulo 6, versículo 43, ele diz: uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Desse versículo 43, o que nós vamos entender é que nós vamos produzir algum tipo de fruto. Todos nós não vamos deixar de produzir frutos. Na nossa vida, no nosso dia a dia, estamos sempre produzindo frutos. Só que esse fruto ele vai ser um fruto bom ou ele vai ser um fruto ruim. O que pode acontecer é eventualmente pessoas produzirem frutos que aparentemente são frutos bons. Mas quando nós abrimos aquele fruto internamente, naquele fruto nós vamos perceber que eles são frutos ruins. E olhando, pensando dessa maneira, o fruto que você tem produzido, o fruto que nós temos produzido, será que ele tem sido fruto bom? Ou será que ele tem sido fruto ruim? Será que aquilo que nós temos feito, os nossos comportamentos, as atitudes, o que temos falado, a forma que nós vivemos, somente aparentemente eles são frutos bons, e quando cortamos o fruto vamos perceber que é um fruto estragado, que é um fruto que não edifica, que é um fruto que não alimenta? Que tipo de comportamento nós temos tido na nossa vida? Na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, em direção aos céus, que tipo de vida nós temos levado? Será que nós temos procurado nos distanciar do pecado? Será que nós temos procurado fazer a vontade de Deus? Será que nós temos procurado ler a palavra de Deus e mais ainda viver a palavra de Deus? Muitas das vezes, na nossa vida, na nossa caminhada, passamos por dificuldades em que precisamos de pessoas para nos ajudar, de pessoas que vêm até o nosso lado e nos dão palavras de incentivo, palavras de direcionamento, palavras para crescimento. Mas simplesmente ouvir o que as pessoas estão nos dizendo, simplesmente ouvir o que está sendo pregado durante os cultos da palavra, de acordo com a palavra de Deus, não basta simplesmente. O que vai fazer a diferença, o que vai mudar e que pode mudar a nossa vida, a minha e a sua vida, mudar os nossos comportamentos, as nossas atitudes,
é aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós vivemos. Não adianta em nada nós passarmos anos e anos aqui na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, estando aqui aprendendo, e nada daquilo que ouvimos será aplicado na nossa vida. Sempre nós vamos produzir frutos, porém, eles vão ser frutos bons ou eles vão ser frutos ruins. E o versículo 44 diz: uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de ervas, ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. Em outra versão vai dizer que ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Quando nós pensamos sobre espinheiros, que são os espinhos, então, será que aqueles frutos que nós temos produzido não são coisas que têm ferido as pessoas? Um espinho que tem machucado as pessoas? Será que aquilo que nós falamos dentro da nossa casa, para a nossa família, aquilo que como nós nos portamos dentro da nossa casa, o que nós temos feito na casa de Deus, como temos enfrentado e levado o ministério, a obra de Deus, o que temos feito com a responsabilidade que Ele tem colocado em nossas mãos, será que o que nós temos feito, o fruto que achamos que estamos produzindo, não são espinheiros que estão ferindo pessoas, ao invés de alimentar as pessoas? E vai dizer ali o 44 que nem uvas em ervas daninhas. O que são ervas daninhas? Ervas daninhas são uma vegetação que cresce juntamente ali com a planta, que cresce no lugar dos frutos. E ao ele crescer juntamente ali com aquela planta no lugar dos frutos, ao invés de ele deixar que os frutos, os bons frutos, utilizem a água e os nutrientes, aquelas ervas daninhas, ela começa a consumir, a utilizar toda a água e todos os nutrientes daquela vegetação, impossibilitando até mesmo o desenvolvimento e o crescimento dos bons frutos. Isso significa que, será que na nossa vida, ervas daninhas não têm brotado e não têm sugado, não têm tomado conta, não têm usado a energia da água e dos nutrientes que serviriam para produzir bons frutos? E agora, quando nós olhamos para a nossa vida, queremos apenas o que nos interessa, apenas o que é bom para nós mesmos, e ao invés de produzir frutos bons, estamos usando toda a energia, tudo que Deus nos deu, tudo aquilo que temos, talvez a sabedoria, o conhecimento que temos, simplesmente em prol de nós mesmos, e não para ajudar, para alimentar outras pessoas. Que o fruto que nós estejamos produzindo sejam frutos bons. Que os frutos não sejam, quem sabe, espinhos e ervas daninhas, que estão machucando as pessoas, que estão sugando tudo que há de bom, fazendo com que os bons frutos não sejam produzidos. E o versículo 45 vai dizer: a pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala do que o coração... Pois a boca fala do que o coração está cheio. O versículo 45, ele vai nos dar a diretriz. Ele nos dá o direcionamento, dizendo, informando e ensinando de que forma nós podemos produzir frutos bons. O versículo 45 vai dizer que os frutos bons são produzidos e tirados de onde? De um coração bom. O 45 vai dizer também que os frutos maus são produzidos, são tirados de onde? De um coração mau. A resposta para que... Será que nós podemos mudar o tipo de fruto que temos produzido? Aquela pergunta que eu fiz no início. Podemos sim. Se nós identificamos que o fruto que temos produzido não tem sido frutos que alimentam, talvez espinhos e ervas daninhas, há como mudar isso? Sim, há como mudar. Qual é a forma para que passamos a partir de agora a produzir bons frutos? Qual que é a resposta? Qual o segredo para isso? É que tenhamos o quê? Um coração bom. E se nós formos pensar de que forma nós vamos alcançar um coração bom? O meu coração ele é tão machucado, meu coração já é tão ferido.
Meu coração já passou por tantas situações, tantas circunstâncias nessa vida, já fui enganado, já fui passado para trás, talvez traído, já fui abandonado. Meu coração tem muita coisa ali. Como eu posso mudar o meu coração para que eu possa produzir bons frutos, frutos que permaneçam e frutos que alimentam? Nós vamos ler lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Filipenses capítulo 1, versículo 9 em diante diz: oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais, e que ninguém continue a crescer em conhecimento e discernimento. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais, e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa, até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Sabe de que forma que nós podemos mudar o nosso coração, para que o nosso coração seja bom e possa então produzir a partir de agora bons frutos, frutos bons? Está em Filipenses capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11. Nós olhando no versículo 11 em diante, o final do versículo 11 diz que, versículo 11, que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Como que nós vamos ter um coração bom? A primeira coisa a entendermos é: nós vivemos para a honra e glória de Deus. Se você quer ter um coração bom, se você quer ter um coração que produza bons frutos, frutos que permaneçam e frutos que alimentam, você deve entender que nós existimos para a honra e glória de Deus. Agora, de que forma que eu vou viver para a honra e glória de Deus? O versículo 11 diz: dando fruto de justiça. Entendemos que nós vivemos para a honra e glória de Deus. Mas como que verdadeiramente vamos viver para a honra e glória de Deus? Quando nós entendemos que temos que produzir frutos de justiça. Mas a pergunta que fazemos aí então: como que eu vou dar um bom fruto? Como que eu vou dar fruto de justiça? O versículo 10 diz: escolhendo coisas excelentes. O versículo 10 diz: compreendendo o que é verdadeiramente importante. O versículo 10 diz que como que nós vamos produzir bons frutos, frutos de justiça? Compreendendo o que são importantes, compreendendo as coisas excelentes, aquilo que é importante. E agora nós podemos perguntar: como que eu vou escolher, como que eu vou entender o que é importante, o que é excelente? Aí o versículo 10, no início dele: tendo conhecimento e discernimento. Conhecimento e discernimento. Como que nós vamos produzir frutos de justiça? Tendo conhecimento e tendo discernimento. Agora nós podemos nos perguntar: mas como que eu vou ter o conhecimento? Como que eu vou ter o discernimento daquilo que é realmente bom, daquilo que realmente é agradável, daquilo que vai alimentar as pessoas? O versículo 9 diz: oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais. A resposta, sabe o que é? Termos no nosso coração o amor de Deus. Tudo vai iniciar na nossa vida, finalizando lá para produzir bons frutos, fruto de justiça, frutos, comportamentos que alimentam, se nós tivermos um coração bom. De que forma? Quando o nosso coração ele está cheio do amor de Deus. E agora você pode perguntar: mas como que o meu coração pode se encher, estar cheio, repleto do amor de Deus? A resposta também vai estar na palavra. Romanos 5,5 diz: porque o amor de Deus, ele é o quê? Derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. E quando nós entendemos isso, como eu falei lá no início, acerca dos discípulos na primeira multiplicação dos pães, e que os discípulos por si próprios, eles não conseguiriam e não conseguiram efetivamente alimentar aquela grande multidão. Quando nós olhamos para aquela passagem, e agora adiantamos um pouco para o livro de Atos, depois ali em que Jesus havia morrido, já ressuscitado, ascendido aos céus,
E no dia de Pentecostes, quando o fogo, o Espírito Santo desceu sobre aqueles que estavam reunidos, a palavra vai dizer que Pedro, então, ele foi cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio, então, do amor de Deus. E a palavra no livro de Atos vai dizer que na primeira pregação de Pedro, mais de 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Sabe o que isso significa? Que quando Pedro entendeu, ele entendeu que o coração dele precisava ser aquebrantado, que o coração dele estava endurecido, porque eles ainda não haviam entendido o milagre da multiplicação. Lembra que nós lemos em Marcos? Que o coração estava endurecido quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, em específico sobre a vida de Pedro, em que o Espírito Santo encheu, transbordou a vida de Pedro. Então que o amor de Deus foi sobre o seu coração. A partir daquele momento que ele pregou a primeira pregação de Pedro, ele pôde então efetivamente alimentar as pessoas com a palavra de Deus, a ponto de que 3.000 almas aceitaram o Senhor. Será que nós conseguimos então entender que só vamos conseguir produzir frutos que alimentam, frutos que verdadeiramente permaneçam, se nós tivermos o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, se o amor de Deus estiver sobre as nossas vidas? A nossa boca vai falar do que o nosso coração estiver cheio. Se o nosso coração estiver cheio do Espírito Santo, do amor de Deus, tudo que falamos, tudo que vivemos, os comportamentos, as atitudes, vão evidenciar, vão exalar o amor de Deus para as pessoas. Quantos aqui entenderam a palavra de Deus? Então se coloque de pé, quero orar por você. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, coloque a sua mão no seu coração e vamos falar com o nosso Deus. Que você possa estar olhando agora, pensando, analisando para a sua vida, o que será que você tem feito? Como você tem se comportado? Será que verdadeiramente os frutos que você tem produzido têm sido bons frutos? Ou será que tem sido espinhos? Será que tem ervas daninhas na sua vida? Que nesta noite, a partir de hoje, possamos verdadeiramente produzir frutos e bons frutos. Senhor Jesus, Pai querido, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo. Nós ouvimos a tua palavra. Nós cremos que a tua palavra é a verdade. Nós cremos que a tua palavra é que nos traz vida. Cremos também que a tua palavra que nos molda, é a tua palavra, Senhor Deus, que trabalha em nossa vida, que nos ensina, que nos dá, Senhor Deus, a oportunidade de nos tornarmos e sermos pessoas melhores. Pai querido, Pai de amor, neste momento apresenta a cada um, Pai, os teus filhos, das tuas filhas que aqui estão, que talvez estão em casa ouvindo, ó Pai, essa oração neste momento. Que o teu Espírito Santo esteja inundando a cada vida, Pai. Espírito Santo de Deus, toca sobre cada um nesta noite. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, possa estar mudando os corações nesta noite. Que o teu Espírito Santo possa estar transformando vidas nesta noite. Que o teu Espírito Santo possa estar mudando a nossa mentalidade nesta noite, fazendo com que vivamos e pensamos conforme o Senhor, para que a nossa vida, o nosso viver, aquilo que fazemos, Senhor Deus, verdadeiramente possa levar o teu amor, possa levar a tua graça, Pai, aonde nós formos. Que, Senhor Deus, possamos dentro da nossa casa, primeiramente, seja como filhos, seja como pais, como cônjuges, Senhor Deus, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, possamos, Senhor Deus, refletir a tua imagem, levando o teu amor, ó Pai, para a nossa família. Ajuda-nos, ó Pai, nos dá sabedoria para agirmos dentro da nossa casa, no convívio familiar, ó Pai, no convívio com os filhos, ó Pai, no ensino, na educação dos nossos filhos, Deus. Dá sabedoria para aquele cônjuge, Senhor Deus, que está com dificuldade, que encontra em dificuldade, Senhor Deus, para lidar com o outro. Que o teu Espírito Santo esteja dando sabedoria a partir de hoje, que possa ser um novo tempo, Pai, que não seja mais nós mesmos vivendo, mas que possamos estar vivendo guiados e transformados pelo teu Espírito Santo. Deus de graça, que o Senhor vai estar mudando agora os nossos corações. Tira, Senhor, toda a tristeza dos corações, tira toda a mágoa, todas as feridas, todos os ressentimentos, tudo aquilo que passamos no decorrer da nossa vida, que talvez nos feriram, que nos entristeceram, que deixaram cicatrizes. Pessoas, ó Pai, que foram traídas, pessoas, ó Pai, que foram julgadas injustamente, pessoas que foram condenadas injustamente.
Vai sarando agora, Senhor, esse coração. Vai sarando agora essas feridas na alma, Pai. Espírito Santo de Deus, vai tocando agora. Toca agora, Espírito Santo de Deus. Eu sei que o Senhor tem poder para isso. Vai tirando toda dor, vai tirando, Senhor Deus, tudo isso que estava enraizado em nossos corações, que estava impedindo o Teu agir, que estava impedindo o mover do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Deus de poder, Deus de graça, que a partir de hoje possa ser um novo tempo em nossas vidas, que a partir de hoje, Pai, possamos estar produzindo bons frutos, frutos que permaneçam e frutos que alimentam as pessoas, ó Pai, que verdadeiramente possamos, Senhor, estar levando a Tua palavra, o Teu amor aonde formos, Senhor Deus. Deus de graça, Deus de poder, fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo, Deus. É que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Amém, Jesus. Agora nós vamos orar por você que está na campanha, nas terças-feiras. Você que precisa de um milagre, de uma bênção. E também orar para que você que tem pessoas a serem apresentadas, pessoas que estão doentes, pessoas que estão enfermas, que você possa estar apresentando ao Senhor. O pastor Jerry vai estar fazendo essa oração, que você possa estar colocando a sua fé em ação, que você possa estar exercitando a sua fé, que o teu coração não seja um coração endurecido, mas que seja um coração confiante no nosso Deus, porque Ele vai fazer um milagre, se assim nós crermos. Amém? Aleluia. Feche seus olhos, leve seu pensamento ao Senhor. Papai querido, Papai amado, nós colocamos, ó Pai, mais uma vez, Senhor, a Tua igreja na Sua presença. Senhor, as pessoas, ó Pai, que estão no Seu propósito desta campanha, que estão, Senhor, à procura de um milagre, que em nome de Jesus, ó Pai, o Teu Espírito Santo venha conceder a vitória, que em nome de Jesus, que toda doença, que toda enfermidade venha cair por terra em nome de Jesus, que aquilo, Senhor, aos nossos olhos parece impossível, Senhor, aos Seus olhos é possível. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor não perdeu o controle, ó Pai. Muitas vezes, ó Pai, desanimamos, muitas vezes murmuramos, ó Pai, pedimos perdão, pedimos a Tua misericórdia e pedimos que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor venha nos fortalecer, que venha descer sobre a cabeça de cada um essa noite, Senhor, um óleo, uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, do alto da cabeça à planta dos pés, e que em nome de Jesus a nossa fé venha a ser revigorada, que possamos, ó Senhor, nos levantar e sermos, ó Pai, instrumentos ousados na Tua presença, que possamos ser, Senhor, aquilo que o Senhor quer que sejamos, que possamos estar de acordo com a Tua vontade. Pai, muitas vezes ficamos, ó Pai, nos condenando, nos apontando, Senhor, e esse papel é o papel de Satanás, que em nome de Jesus o Senhor venha nos perdoar e que nós mesmos possamos nos perdoar, como o pastor orou e falou, ferida na alma, Senhor, Senhor, algo, Senhor, que muitas vezes levam pessoas a estar numa cama, a estar com enfermidades, e nós repreendemos, ó Pai, todo o mal, todo julgamento agora, todo lançamento de Satanás sobre a vida de cada um essa noite, venha cair por terra em nome de Jesus, e Senhor, que venha haver testemunhos, ó Pai, desta campanha, que venha haver vitórias para edificar a Tua igreja, Senhor, e que toda honra e toda glória seja dada somente a Ti. Amém, amém, Jesus. Amém, Jesus, graças a Deus. Só lembrando, irmãos, que o templo está aberto, nós estamos com os cultos normais, então amanhã, quarta-feira, tarde da bênção, às 14h30, quinta-feira, às 19h30, culto de libertação e prosperidade. Sábado pela manhã, você que não quer vir à noite, você pode vir no sábado pela manhã, às 9h30, nós temos jejum e oração. Estamos em meio a uma campanha, para Deus tudo é possível. Sábado à noite, às 19h30, tem culto de adoração. E domingo, às 9h30 da manhã, ou às 19 horas, às 7 horas da noite, tem o culto da família. Então que você esteja fazendo um esforço para que possamos estar juntos, reunidos, porque afinal de contas, como diz a palavra, né? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Versículo 3 vai dizer, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Então por isso precisamos e necessitamos estar em comunhão e união como corpo de Cristo, como igreja. Amém? Então coloque suas mãos na posição de receber. Só um minutinho. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Irmãos, nós vamos iniciar já na quarta-feira, amanhã,
Chega aqui, pastor Terezinha. Está aí, pastor Terezinha? Chega daqui. Amanhã às 14 horas, nós fazemos uma convocação por você que pode, a senhora que pode, que esteja aqui amanhã às 14 horas. Ela vai estar assumindo a oração das 14 horas, porque às 14h30 tem o culto da tarde. Então, às 14 horas ela já estará aqui orando, buscando, e daí eu convido você que pode também, pode vir. Quem quer bênção na vida? Levanta a mão. Tem que pagar um preço também, né? Tem que começar a buscar Deus. Então, às 14 horas, a pastora Terezinha vai estar aqui, e hoje mesmo, terça-feira, já vamos iniciar o jejum. Eu creio que você pode fazer isso. Então, jejua hoje da meia-noite até amanhã, meio-dia. E amanhã à tarde ela vai estar orando aqui, e depois nós vamos estar conversando com ela para ver se pegamos mais alguma irmã para fazer a parte da manhã, porque tem gente que não pode vir de tarde, então vem de manhã também. Vamos começar tudo na base de oração. Então vocês estão convidados para isso. E também no sábado, está uma benção, o pastor Sérgio está fazendo uma campanha aí, colocando pessoas, cada dia tem um pregador, está muito bom o trabalho desse pastor Sérgio e a Fátima aí. Então, só que também no jejum de manhã, oração também. É jejum e oração, então às 9 horas da manhã. Você que pode, vem aqui. A gente vai escalar alguém para ficar responsável por 9 horas também, de sábado, para começar a orar às 9 horas. Mas é orar, não é conversar, não ficar conversando, é orar mesmo. Buscar a presença de Deus. Amém? Porque a Bíblia diz, o Senhor disse, se buscar a minha face, se converter dos nossos caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a terra. Nós estamos precisando de chuva. Estamos precisando de milagre. Então nós temos que buscar a face de Deus. Buscar a face de Deus. Buscar a face de Deus é insistir, ficar na presença dele. Então, tem já esses horários aí. Então, amanhã às 14 horas, oração com a pastora Terezinha, ela vai estar aqui. Começa o jejum hoje. Gostaria que todos vocês possam. Quem pode jejuar? Levanta a mão. É impossível você não poder, né? Meia-noite você encerra suas refeições e vai até amanhã, meio-dia. Aí, meio-dia, você entrega ao Senhor, fala: Senhor, eu estou iniciando agora meia-noite, estou te entregando amanhã, meio-dia. Amém? Faz isso que Deus vai operar poderosamente na tua vida. Coisa que estava trancado, você vai ver que vai saber. Amém? Então nós vamos estar começando por aqui agora, né? E com certeza nós vamos ter mais novidade para frente ali. Nós vamos botar pessoa para estar ajudando. Mas se vocês não colaborar também não tem jeito. Tudo anda se todo mundo colaborar. É isso, pastor Sérgio? Amanhã todo mundo está ajudando, está caminhando e está uma bênção. Continua desse jeito. Cada semana vai colocando um pregador para ir fazendo isso aí. E com certeza Deus vai fazer o milagre. Quarta-feira também pretende fazer da mesma forma, que as coisas vão andar em nome de Jesus. Amém? Podemos tercear? Põe a mão nessa posição. E que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce comunhão, consolação do Santo Espírito, permaneça sobre o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe você.